a sua tia com 7 anos, foi? Foi, com de 6 para 7 anos. Eles vieram para cá, a tia Libória, Ana Libória Turi de Macedo, cujo sobrenome Turi. Esse sobrenome Turi, ele vem da Itália. Eles eram 4 irmãos. Como ela era mais velha, ela criava a minha tia devido a mãe da tia Martinha ter ido a óbito. Ela começou a criar os 3 irmãos, que foi Martinha, Naí e Carmelito. Ela quem deu... Carmelito é seu pai? Meu pai. Ah, tá. E dando continuação à história da tia Libória, eles vieram para cá em 1932, no antigo território federal do Rio Branco. E ela começou a trabalhar como professora municipal, e ela veio para cá por intermédio do seu Adolfo Brasil, que era padrinho da tia Martinha, irmã dela, a quem ela deu a criação, né? E quando a tia Libória veio para cá, para o território federal do Rio Branco, ela tinha 37 anos de idade. Aí ela era muito conhecedora e ela tinha muito carisma pelos problemas educacionais do antigo território federal do Rio Branco. E quanto o tempo foi se passando, ela fundou uma primeira escola particular que funcionava na Rua Bento Brasil, no centro da cidade. Ela fundou essa escola para ensinar que ela tinha um carisma pela educação. Tá? E essa escola que ela fundou ficava ali pertinho do colégio São José das Madres, que antigamente falava Colégio das Madres, dos padres, que não era como hoje, Colégio São José da Diocese de Roraima. Antigamente não, eles tinham um linguajar que eles usavam, Colégio das Madres, Colégio dos Padres, assim, era o linguajar da época, né? Diferente da nossa era do século XXI. Tia Libória nasceu no século XIX, ela nasceu dia 5 de agosto de 1895. 1895. Foi o ano que tia Libória nasceu. E ela veio para cá, para território federal do Rio Branco, com 37 anos de idade, com os 3 irmãos que ela cuidava. Pode ver, porque era... E ela lecionou no interior, educou muito jovem na época. Ela lecionou 11 anos em Caracaraí. Tá vendo? Em Santa Fé, Caracaraí, ela lecionou, tá, minha filha? Aí ela veio a óbito, tia Libória, deixa eu ver, meu senhor, dia 18, já faleceu. Tia Libória veio a óbito com 85 anos de idade. Ela faleceu dia 18 de fevereiro de 1980.
Sou Marisa de Carvalho, tenho 72 anos, sou estudante do Ginásio Euclides da Cunha, o GEC, desde 1966. Me formei no ginásio em 1970. Lá passei os melhores anos da minha vida. Em 1967, comecei a namorar com o professor Rodir Lucas, hoje falecido, o qual vivemos 53 anos, e foi o primeiro e único casamento feito na dependência do GEC. Lá eu tenho grandes memórias. Na época, o meu então namorado era professor de educação física, minha neta também estudou lá. Tenho grandes recordações do passado. A senhora consegue dizer alguma mudança que a senhora viu da época que a senhora estudou lá para hoje em dia? Olha, quando eu estudei no GEC, há mais de 50 anos atrás, o GEC era um dos colégios, um dos melhores colégios que nós tínhamos. E, na atualidade de hoje, ele ainda continua muito bom, não desmerecendo os outros. Nós temos em Boa Vista, Roraima, nós temos muitos bons colégios. E, então, a mudança que eu vi essa foi que conseguiram segurar o nível do colégio. O nível do colégio não baixou com o passar dos anos. Na época que a senhora estudou lá, a escola era menor, assim, questão de número de salas, número de alunos, do que é hoje? Sim, na época que eu estudei lá, as escolas eram menores, tinha menos alunos, hoje tem bastante aluno, mas praticamente era a mesma linha, mas os alunos eram menos, porque o estado era um estado bem menor, né? Hoje está bem grande, então hoje tem mais alunos, as salas de aula são maiores. Qual que a senhora acha que é a sua melhor lembrança do tempo que a senhora estudou lá? Minha melhor lembrança foi no ano de 67, quando eu comecei a namorar com o professor Odir, que era professor de lá, e foi o meu primeiro namorado e o meu primeiro amor da minha vida. Então, essa lembrança aí não sai da minha memória, que foi em outubro de 67. Quando eu comecei a namorar com ele, em 67, ele já era professor de educação física. Na época, eu tinha 17 anos, ele tinha 20. Então, acredito eu que ele deve ter começado a trabalhar no GEC em 65. E foi o primeiro e o único emprego dele, porque ele se aposentou como professor de educação física. Só que, na época, as escolas eram poucas e não existia professor de educação física. Então, o governador Hélio Campos mandou 3 professores para Santa Maria para fazer um curso de educação física. E é onde foi o professor Valverde, o professor Sabá Costa. Eles fizeram esse curso e voltaram para dar aula. Então, eles davam aula em todos os colégios que existiam na época no estado, que eram bem poucos. E essa foi a trajetória dele como professor de educação física. Depois ele saiu, aí ele foi para ser administrador do Canarinho, mas como professor de educação física. Teve outras funções em outras secretarias, mas sempre ligado à Secretaria de Educação. Ele estava sempre ligado à educação, né? Sempre ligado à educação, aos jogos escolares, organizador dos jogos escolares, que naquela época os jogos escolares eram muito lindos,
Tinha, eram os dois rivais, era o ginásio Euclides da Cunha com a escola Monteiro Lobato. Então, os jogos era uma rivalidade muito grande, porque eram as duas maiores escolas daqui, né? E era uma época muito boa. E ele também é sempre muito ligado aos esportes, né? Tanto que dá para ver na família a influência que teve e a Sim, questão da educação também, né? Da influência que teve. Hoje ele tem netos e filhos professores, né? pois é, netos, filhos, professores, e tem escola com o nome dele. Isso é uma honra muito grande para a família. Sim. Escola Municipal Odi Lucas da Silva, fica no Nova Cidade e ela foi inaugurada em março de 2020. Não esperávamos, então prova está que ele deixou algum legado no nome dele, para memória dele e para a felicidade da família toda, né? Isso é uma muito grande que aconteceu na nossa vida, de ter uma escola no nome dele. A importância que ele teve na educação, né? É verdade. E também, para mim, os anos que eu passei no JEC foram muito bons. O ensino era de qualidade. O ensino do JEC sempre foi um ensino de muita qualidade. Pois é, apesar Sempre de ser uma tivemos escola bons pública, professores. eu lembro quando eu estudei lá, era uma escola muito boa. Foram anos muito bons. E realmente o JEC é uma ótima escola. E até hoje continua sendo. E é muito bom ter toda essa historicidade na família, essa ancestralidade, de ter várias gerações que já passaram por lá.